Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica institucional. Aqui conversamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Nesta temporada, conversamos com os dirigentes da Unesp. Você conheceu um pouco mais da estrutura dessa importante universidade brasileira, que tem mais de 46 mil alunos. Para encerrar esta série sobre a Unesp, hoje vamos descobrir o que faz a Assessoria de Relações Externas, a AREX, que trabalha para toda a universidade. Quem conversa com a gente é o professor Jorge Muniz Júnior, assessor de Relações Externas. Ele representa o assessor-chefe da AREX, o professor José Celso Freire Júnior, que não pôde estar aqui com a gente. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A Assessoria de Relações Externas foi instituída em 1993. A AREX cuida de todos os contatos da Unesp com outras entidades. É função da assessoria também buscar possíveis fontes de recursos, junto a órgãos nacionais e internacionais, para financiar os projetos da universidade. Professor, dentro dessa função maior da AREX, que é assessorar a universidade em seus contatos externos, gostaria que o senhor elencasse algumas das atribuições da assessoria. Bom, a universidade ela tem uma entidade que a AREX é uma assessoria. Então ela presta apoio às diversas estruturas que tem dentro da Unesp. Então vamos dizer, as principais pró-reitorias e as unidades também, no sentido de tirar dúvidas e de pavimentar com mais facilidade a elaboração de convênios, acordos com outras universidades, prefeituras, aos alunos, incluem também nesse escopo. E a AREX, ela tem um orçamento próprio? Interessante a sua pergunta. A AREX hoje, ela tem um orçamento de R$2 milhões. Eu diria que se não for o maior do país, é um dos maiores. 1.600.000 desse orçamento hoje é envolvido com o programa de internacionalização para ilustrar a prioridade que é dado na estratégia da universidade de entrar em novos territórios e aprofundar a pesquisa, pegar mais visibilidade no cenário internacional. E a relação dela com as pró-reitoras acontece em que sentido? Em que atividades de suporte ela dá para as pró-reitorias? Bom, são algumas, né? E com cada pró-reitoria acaba tendo um escopo mais aprofundado, um pouco menos. Eu diria que no sentido de pesquisa e pós-graduação, de captação de recursos via CAPES, CNPq, que são entidades do governo, né? Que acabam fomentando a pesquisa e a pós-graduação no país. Também com a pró-reitoria de graduação, tem uma atividade íntima no sentido de apoio aos alunos de graduação para irem para fora do país e também para retornarem, para captar alunos ao redor do mundo para virem cursar as disciplinas na Unesp. Professora, a AREX fica situada em São Paulo, mas ela tem representantes nas outras unidades da Unesp? Ela tem, no intuito de chegar às 23 unidades, foi criado em cada unidade um escritório de relações internacionais. Como existem alguns campos, algumas unidades que são novas, também fica ao cargo do vice-diretor esse papel em algumas delas. Mas, no geral, tem um escritório de relações que faz essa interface entre a unidade e a AREX, no sentido de tirar dúvidas, processar as candidaturas para envio dos alunos ou recebimento de alunos estrangeiros. Isso facilita muito o trabalho desses professores e dos alunos também, né? Facilita muito, particularmente por quê? Porque cada unidade, cada curso tem uma particularidade. As necessidades de internacionalização e o perfil, por exemplo, do direito de Franca é diferente da engenharia de Guaratinguetá ou da medicina em Botucatu. E nesse sentido é que tem um papel, acho que primordial para a gente estar avançando nessa prioridade da universidade que tem sido a internacionalização. Professor, uma ação bastante importante da AREX é o apoio a delegações estrangeiras que vêm visitar a universidade. Como funciona esse trabalho? Bom, esse trabalho ele tem um papel importante porque você ser bem recebido numa instituição são os primeiros passos para você começar a confirmar acordos e aprofundar nas relações com essa instituição, né? Então, nós recebemos no sentido não só de acolhida na nossa universidade, mas também da elaboração dos acordos.
que são uma espécie de contrato entre a instituição externa ou até nacional e a nossa, né? E com isso são feitas, nas sequências, ações de envio de alunos, recebimento, linhas de pesquisa são mais aprofundadas e por aí vai alguns outros elementos do escopo. E representantes da Arex também estão visitando outras universidades. É um trabalho via de mão dupla, né? Está correto, até dar a oportunidade de falar. O professor Celso, que é o assessor-chefe, não está aqui hoje porque ele está na França. Justamente consolidando algum desses acordos ou identificando novas oportunidades, né? Então, também nós temos uma atividade muito forte, quase com o embaixador da Unesp, né? De procura de novas oportunidades. Professor, uma das atribuições fundamentais da Arex é o estabelecimento de convênios. Qualquer convênio que seja estabelecido na universidade passa pela Arex? Passa. Passa também pelo departamento jurídico, né? Mas essa primeira elucidação de dúvidas, colocar nos padrões da universidade, passa pela Arex. Então, esse é um trabalho que, na medida que você tem um convênio, você está estabelecendo papéis e responsabilidade de ambas as partes. Então, meu convênio, ele pressupõe o quê? Pressupõe envio de aluno, pressupõe recebimento de aluno, pressupõe usar os laboratórios. Então, todos esses elementos, eles constam do acordo. E esse acordo passa pelo nosso setor antes de ir para o setor jurídico. E não só acordos com instituições de fora, mas acordos com prefeituras, né? Passam pela Arex. Isso é um fato, com prefeituras, esse aspecto que tem sido muito promovido no país, né? E gera muitas oportunidades de interação universidade-empresa também. Essa parceria público-privada, né? Também, é muito forte isso. Eu aproveito só para ilustrar, por exemplo, na unidade que eu represento também, né? Que eu sou do campus da Unesp de Guará, nós estamos acabando de fechar um convênio onde a empresa ela vai colocar recursos dentro da universidade por meio de capacitação de professor, geração de uma bolsa de iniciação científica e fornecimento de alguns equipamentos. Isso, para entrar na universidade, tem que ter um convênio e passa pela Arex. Que tem todo o know-how para lidar com esse tipo de situação. Né? Perfeito. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar o nosso bate-papo sobre o trabalho da Arex. Fique com a gente. Diálogos está de volta e hoje recebemos o professor Jorge Muniz Júnior, da Assessoria de Relações Externas da Universidade Estadual Paulista. A ida de alunos da Unesp para cursar disciplinas em universidades de outros países, bem como a vinda de alunos do exterior para fazer parte dos seus estudos na Unesp, tem crescido nos últimos anos. Em 2011, por exemplo, a universidade recebeu 223 estudantes de graduação, de 41 países diferentes. Professor, e quantos alunos de graduação da Unesp foram estudar fora em 2011? Bom, nós acabamos enviando e ajudando na ida de quase o dobro desse valor, em torno de 500 alunos em 25 países. Alguns países mandamos um aluno, em outros como Portugal, Alemanha, França, um pouco mais, mas cresceu muito esse ano em relação a anos tem anteriores. crescido todos os anos? Tem crescido, não taxas grandes, mas tem tido ascendência. E por que o aluno está cada vez mais interessado nesse tipo de intercâmbio? Bom, Larissa, a gente está falando do mundo globalizado, né? Onde o idioma conta muito, o aspecto de empregabilidade que esse idioma pode proporcionar e também o aspecto, acho que para o aluno, da diversidade, né? De crescimento pessoal, de dificuldades que ele passa fora no sentido de língua, de cultura, que preparam ele para uma nova realidade. Então, acho que a procura pela ida de alunos para fora, né, é muito movida por isso, né? Eu, por exemplo, fui um intercambista também da universidade, da Unesp, né? E tenho sentido isso ainda presente nas pessoas. Para que país o senhor foi? Nossa, eu fui para a Iugoslávia no período da guerra. Nossa! Foi um período intenso, assim, mas de muita alegria, assim, foi de crescimento pessoal muito grande.
Professor, e o aluno que está nos assistindo e que tem interesse em fazer esse intercâmbio, quem ele deve procurar, como proceder? Bom, como as informações são muito dinâmicas de oferta, alguns anos a Espanha oferece mais, outro ano é a Alemanha, por exemplo. Acho que o primeiro passo é realmente olhar o site. O site da Arex. O site da Arex, dentro do portal da Unesp, né? Que acaba tendo um pouco mais de detalhe em tempo real. Mas o segundo passo que eu colocaria, pode até inverter a ordem, mas era procurar o Escritório de Relações Internacionais dentro da sua unidade, que também provê informações, tira dúvidas, coloca o aluno a par do processo que ele tem que perseguir para a ida dele para fora. Professor, o aluno pode fazer um intercâmbio desde o primeiro ano da graduação? Atualmente pode. Quem está concorrendo no vestibular desse ano, pode reparar que no manual do estudante, vários cursos têm um emblema de duplo diploma ou dupla diplomação. O que significa isso? O aluno, parte da formação dele é aqui no país e parte da formação, quase que equilibrado em tempo, é fora do país. No caso das engenharias, é com a França hoje. Então, o aluno de 5 anos passa para 6, mas se ele tem um diploma numa universidade francesa de engenharia e também numa universidade brasileira. Mas então, nesse caso específico, é desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano e estamos falando do segundo semestre. Segundo semestre. No geral, vai para vários países e, no caso, ele permite que forme ainda no tempo original do curso. Por exemplo, engenharia 5 anos, a ida dele para fora não representa uma extensão no prazo de formação. Continua 5 anos. Essas matérias feitas fora do país são aproveitadas dentro da grade curricular dele, do curso específico que ele está fazendo. Professora, quais são os critérios para a escolha desses alunos? Imagino que a procura seja maior que o número de vagas oferecidas, não é? É um pouco. Mas eu acho que o importante é saber qual o critério, como você está colocando na pergunta, né? A gente transferiu muita da responsabilidade para o aluno. Então, parte dessa responsabilidade é refletida no desempenho acadêmico. Esse é um ponto importante. Aluno com melhor desempenho acadêmico, os 25% melhores são selecionados para ir para fora. Outro ponto também é um currículo vitaminado, né? Um currículo bombado, que significa o quê? Atividades extracurriculares, iniciação científica. Então, nessa medida que eu coloco que transfere para o aluno a responsabilidade dele criar condições para ele ir para fora. Eu quero ir para fora, quero ir para a França, eu preciso começar a investir em francês. Claro que o aluno vai... E eu ia perguntar justamente sobre isso, professor. Ele precisa ser fluente na língua do país para onde ele está querendo ir? Geralmente eles vão de básico para intermediário e voltam no nível de idioma de intermediário para avançado, né? Claro que no caso da ida para a dupla diplomação do primeiro ano, o que vai ser comum é ele ter um nivelamento antes de ir, porque ele vai para as aulas fora, né? Já em francês, né? E a Unesp mantém um convênio específico de intercâmbio com alunos de países da África que falam língua portuguesa. Professor, do que se trata esse convênio? Esse convênio é chamado de PEC-G. Ele é coordenado no governo federal pelo Ministério de Relações Exteriores, né? Então, é uma aliança criada com países de língua estrangeira na África que permite o recebimento de alunos da África para cursarem o curso normalmente aqui no país, né? Não só a Unesp, mas no caso a Unesp é sondada para oferecimento de algumas vagas, engenharia, medicina, enfermagem, comunicação, e uma vez consolidado no Ministério é oferecido para o governo africano, que seleciona alguns alunos e acabam enviando para a gente aqui. É um convênio muito nobre, né? No sentido de capacitação de recursos humanos. Vou citar novamente a minha unidade, né? Há 3 anos atrás, o melhor aluno de engenharia elétrica foi proveniente desse convênio. A importância que o aluno que vem de fora dá para os estudos aqui na Unesp, né? Eu acho interessante que você vê que o valor está no indivíduo, né? Não do lugar que ele vem ou da instituição que ele representa, né? O Diálogos vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Fique aí!
Voltamos e a nossa conversa hoje é sobre as ações da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Quem fala com a gente é o assessor, o professor Jorge Muniz Júnior. Ele fala em nome do professor José Celso Freire Júnior, assessor-chefe da Arex. Professor, entre os programas da universidade de apoio aos alunos que querem fazer intercâmbio, tem algum especial que o senhor gostaria de destacar? Tem um que sempre fica na minha mente, que são os programas voltados para alunos de baixa renda, que acaba, num primeiro momento, dando condições iguais para todos irem para fora, né? O aluno que quer fazer intercâmbio fora, que quer melhorar o seu currículo, crescer como pessoa nesse mundo globalizado, né? Então ele tem essa oportunidade mesmo não tendo recurso financeiro. E o que ele oferece a mais para o aluno? É uma bolsa de estudos? É o curso de línguas? Ele dá um recurso financeiro para administrar a passagem e também a manutenção desse aluno fora do país. É um aporte financeiro maior. Isso. Você viu ao longo dessa temporada do Diálogos que a internacionalização é uma das prioridades da Unesp e a Assessoria de Relações Externas dá o suporte para que as ações aconteçam nesse sentido. Um exemplo é o número crescente de acordos assinados no exterior. Hoje, a Unesp tem parceria com mais de 230 instituições de quase 40 países. Jorge, há um convênio específico com países da América Latina? Tem sim. Tem o AUGM, né? Que são convênios que tentam promover a internacionalização de países envolvidos no Mercosul, por exemplo. Então é um convênio forte, né? Que a gente sempre imagina as pessoas irem, né? Os alunos nossos, ou receber alunos do primeiro mundo, né? Mas também tem tido crescimento na ida de alunos para países da América Latina. E esse tipo de acordo favorece de que forma a universidade, esse específico da América Latina? Eu acho que consolida bastante a parte de parceria com os nossos países vizinhos, né? Línguas têm distinções, culturas diferentes, mas que têm a mesma base latina, né? Eu acho que tem um papel importante de consolidação da aliança, né? Ela é universitária, mas tem um impacto nacional importante também. E esses acordos, professor, eles têm levado à realização de eventos internacionais realizados pela Unesp, né? E a Arex apoia esses eventos, dá suporte? Ela apoia. Hoje, até já está há um tempo sendo conversado, que vai ter o Fórum dos Reitores com as principais universidades do Mercosul. E isso, nós vamos ter ação direta. Deve ser no Memorial da América Latina em novembro. Então é um apoio, não só um apoio de aporte financeiro, mas de apoio operacional que inclui. Professor, e nesse sentido, há uma instituição, um fórum nacional, que ele congrega todas as universidades que têm interesse em desenvolver ações internacionais. E esse tipo de parceria ajuda na realização desses eventos, né? É o FAUBAI, é isso? É isso mesmo. O FAUBAI é o Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais. O nome é grande, né? É isso. Mas ele congrega todas as universidades que têm praticado ações de internacionalização. Estamos falando da USP, Unicamp, as nossas irmãs no estado de São Paulo e várias outras ao redor do país, né? E o interessante hoje é que o presidente do fórum é o professor José Celso, que é da Unesp, né? O que traz muita alegria. Que é o assessor-chefe da Arex. É isso mesmo. Então, nós estamos aí ajudando como apoio, como eu falei com você, mas é um apoio de força de trabalho, né? Intelectual, de tomada de decisão e não só de colocar recurso financeiro. Professor, o senhor já falou para a gente um pouquinho sobre dupla diplomação. Queria que o senhor citasse alguns cursos que podem ser feitos com dupla diplomação na Unesp. Bom, hoje nós temos diversos cursos, né? Beiram em torno de 10, que tem essa possibilidade. Isso é um fato para 2012, começando em 2012, né, que deve se expandir. É um fato porque ele já é percebido explicitamente no manual do estudante que presta o vestibular da Unesp. E nós temos esse convênio hoje com vários países, mas o que tem mais, assim, o nosso balão de ensaio tem sido com a França.
E como o senhor explicava anteriormente, o aluno faz metade do curso na Unesp e metade do curso fora? Isso, vai ser, num curso de engenharia, por exemplo, dá em torno de 6 anos. Ele já sai no segundo semestre, faz 1 ano lá na França, volta, faz um tempo aqui, depois tem a opção de fazer estágio aqui no Brasil ou na França. Então esse curso, que como foi comentado, de 5 anos, passaria a 6, mas o aluno ele tem condição profissional de trabalhar na França ou aqui no país. Professor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor comentasse um pouco essa proximidade da Unesp com institutos internacionais, como Confúcio. Gostaria que o senhor explicasse do que se trata. Muito bacana essa pergunta, porque então eu vou lembrar de 2 exemplos, entre outros aqui, né? Tem a Agência de Francofonia e o Instituto Confúcio. O Instituto Confúcio, ele promove a aproximação com as universidades chinesas. E hoje o Instituto está localizado fisicamente dentro da Unesp. Hoje ele está na Praça da Sé, mas vai migrar para o Ipiranga, o antigo prédio de Instituto de Artes. Lá também vai abrigar a Agência de Francofonia, no caso liderada pelo nosso parceiro aí, o Patrick Chadernet, que vai nos aproximar com todos os países que usam a língua francesa. Aproximar ainda mais, né? Muito mais. Então, o papel, só dando um exemplo, uma coisa menor, mas que tem um escopo muito maior, nós acabamos de festejar 35 anos da Unesp, há pouco tempo atrás. E vieram vários reitores ao redor do mundo. Entre esses reitores, alguns falavam língua francesa. A Agência de Francofonia ela tem esse papel, ela agrega os vários países, as várias instituições de ensino que falam a língua francesa. Estamos falando do Haiti, Senegal e outros, né? Professor, muito obrigada por ter vindo gentilmente aqui nos explicar sobre essas ações importantes da Arex. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Este é o último programa de uma série especial com os dirigentes da Unesp. Aqui falamos das principais ações da universidade, no campo da pesquisa, do ensino e da extensão, que atinge diretamente a comunidade. Perdeu algum programa? Você pode rever esta e as outras temporadas no nosso site. Acesse, comente. Tchau!